Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para essa segunda parte da nossa segunda aula sobre teoria política. Nós estamos estudando os filósofos conhecidos como contratualistas, que elaboram que a sociedade deve ser feita, constituída, elaborada através de um pacto social, de um contrato social, superando a sociedade de status social que nós tínhamos desde a antiguidade, passando pela Idade Média, chegando ali no começo do Iluminismo, onde vai ser dado esse salto quantitativo e qualitativo do ponto de vista político. As pessoas começam a aderir a esse novo movimento intelectual que nasceu da burguesia para tentar modificar a forma como a sociedade está elaborada e está composta. Na aula passada, nós falávamos sobre Jean-Jacques Rousseau, importante filósofo francês, que elabora a ideia do contrato social, tendo em vista que o ser humano é bom por natureza e que a sociedade o corromperia. Portanto, a importância de elaborarmos um tratado, elaborarmos um conjunto de leis que vise atender às necessidades do todo e não apenas de um grupo, ok? Lembrando também que Rousseau é aquele que vai criticar a propriedade privada, dizendo que é a partir dessa ideologia que vai começar a nascer aquilo que depois, posteriormente, irá corromper o homem. Perfeito? E agora nós entramos num outro teórico, não menos importante, que é Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreveu ele nasceu no final do século XVI, portanto ali onde a reforma protestante já havia acontecido. A reforma protestante começou em 1517, com Lutero na Alemanha, em Wittenberg, e aí aonde começou todo esse movimento de busca para um conhecimento científico, um conhecimento iluminista, superando a Idade das Trevas, superando o poderio da Igreja Romana e buscando estabelecer realmente um marco referencial na história, visando uma modificação em diversas áreas do conhecimento, na política, na filosofia, nas próprias ciências. Então, com essa superação, digamos assim, do modelo medieval, nós começamos também a uma nova forma de pensar a política. Thomas Hobbes é um teórico importantíssimo nesse campo, né? É conhecidíssima dele a teoria do Estado. Ele nasceu em 1588, morreu em 1679 e teve ali o seu auge com um livro chamado Leviatã, que é a sua principal obra. Depois nós vamos ver o que é que significa Leviatã, tá bom? Thomas Hobbes, ele foi um político, um teórico político, ele foi um filósofo, ele foi um matemático e ele era inglês, perfeito? Ele, a partir da obra Leviatã, elabora uma concepção de um Estado absolutista. Ele é defensor de um Estado absolutista. Depois nós vamos entender melhor o que ele quer dizer com isso. Ele foi contemporâneo também de um outro importante filósofo chamado John Locke, que nós estudaremos na aula que vem, na terceira aula, que é um dos principais teóricos do liberalismo político, ok? Ele foi contemporâneo de John Locke. Inclusive, ambos trocaram cartas, não é? Agora nós vamos entrar na filosofia do Hobbes. O Thomas Hobbes, como eu dizia para vocês, ele vive num momento de muita revolução, de muitas modificações sociais. Algumas delas que vão influenciar diretamente o seu pensamento é a revolução científica, a reforma, o movimento da reforma e o antropocentrismo. O que quer dizer cada uma dessas coisas
e como é que elas vão influenciar o pensamento hobbesiano. A Revolução Científica é o marco histórico de uma busca por um conhecimento através de um método seguro de investigação. No caso, o método empírico. John Locke, também veremos isso na próxima aula, também foi um dos pioneiros na busca pela elaboração desse método, né? Um método seguro de conhecimento. Até então, o único método que nós tínhamos era o método filosófico. E filosofia não é ciência. Filosofia é uma forma de conhecimento, uma forma lógica, racional, mas não é uma forma empírica. Não é uma forma que trabalha ou vai por um viés empírico. A filosofia, ela elabora questões, ela confabula soluções, ela elenca dúvidas, mas ela não tem um método seguro de conhecimento. Cada filósofo pensa de uma forma. A ciência não, ela busca um método seguro. Então a Revolução Científica começou a modificar a visão que o homem tinha de si mesmo e do mundo. Até então, a Igreja Romana, a Igreja Cristã, dizia que o homem era filho de Deus, era uma criatura feita por Deus, que o mundo e o cosmos foi todo feito por Deus. E que um Deus bom, é isso que diz o cristianismo, né? Apesar das contradições institucionais da Igreja, mesmo na sua época, na Idade Média, com a Inquisição, enfim, ainda assim pregava-se um Deus bom, e o homem, enquanto criatura desse Deus, feito à sua imagem e semelhança. Se somos filhos desse Deus, somos bons também por natureza, na mesma linha de Rousseau. E o mundo é bom, portanto nós precisamos elaborar um conceito político, não é? Que leve em consideração isso, a possibilidade de que esse homem seja livre e exerça essa liberdade, porque o homem é bom por natureza. É isso que diz Rousseau, né? A Igreja, apesar disso, defendia uma monarquia absolutista, que é o papado, em parceria com os reis, né? E alegando que, assim como Deus é um só deveria governar, tá certo? Acontece que com a Revolução Científica isso cai por terra. A ciência começa a ter um olhar objetivo para o mundo. Não mais um olhar teológico, não mais um olhar mítico, mas um olhar científico, tentando entender o mundo do ponto de vista da ciência, da objetividade, levando em consideração o externo, o o que está fora, me dando dados acerca da realidade. É isso que diz a ciência. A ciência diz que a verdade está lá fora, enquanto a metafísica, a religião, diz que a verdade está no transcendente, e o racionalismo diz que a verdade está na mente. O empirismo, a ciência, diz que a verdade está nas coisas, no mundo fenomenológico, no mundo que se apresenta, no mundo que está aí, e do qual nós retiramos dados através dos órgãos do sentido. E quanto mais aprimorarmos nesta feita, elaborando mecanismos que aprimorem, né, essa captação do mundo externo, telescópios, microscópios, enfim, melhor e mais quantidade de dados nós teremos e, por consequência, também melhor nós conheceremos a realidade que nos circunda. Agora, tudo isso coloca em pauta e em xeque as questões religiosas, uma vez que eu entendo que o homem não é fruto de um Deus, não é? Mas sim de um acidente da matéria, de um processo evolutivo, e que eu entendo também que o mundo, o cosmos, existe por acaso, não existe um propósito transcendente. Então agora nós começamos a pensar de uma forma diferente o homem e o mundo, e também as elaborações humanas, o próprio conhecimento, o método do conhecimento científico e também o método político da sociedade, perfeito? A Reforma Protestante colaborou muito para a Revolução Científica. Não fosse a Reforma Protestante, com certeza, a ciência não teria avançado, haja vista que o monopólio cristão católico romano perseguia, punia e eliminava livres pensadores, e a ciência nasce do livre pensamento, não podemos esquecer isso, né? Não fosse esse movimento da Reforma Protestante, esse questionar, e mais do que isso, esse próprio apoio que alguns reis deram para Lutero, né, para que ele desse seguimento à reforma, e essa implosão do cristianismo romano, de tal forma a permitir maior liberdade de pensamento, e uma das máximas da Reforma Protestante é a liberdade
de pensamento, porque sem ela nós não faríamos um livre exame das Escrituras. É assim que diz a Reforma, né? Uma das pautas é o livre exame das Escrituras, o livre exame da Bíblia. Antes a Bíblia estava restrita ao entendimento do magistério da igreja, aquilo que pensavam os papas, os bispos, enfim, os santos. E com o pensamento da Reforma, cada indivíduo deve ser capaz de interpretar as Sagradas Escrituras a partir do seu livre exame de consciência. Isso também possibilitou a própria liberdade de pensamento. Por isso que a Reforma é importantíssima para a Revolução Científica, ok? E com isso também, com a Revolução Científica, nós voltamos a uma máxima que pertencia a uma área da filosofia grega, que é o antropocentrismo, não é? Antropos em grego significa homem e centrismo, centro. Ou seja, o homem no centro de todas as coisas, o homem como o principal responsável pelo entendimento acerca do mundo, né? Não mais Deus, não mais questões teológicas, né? Mas o próprio homem. Então, todo esse clima do século XVI e XVII, que respirou Thomas Hobbes, respirou Jean-Jacques Rousseau, respirou John Locke posteriormente, todo esse clima favoreceu para que o conhecimento filosófico e científico se desenvolvesse e chegasse até os nossos dias no século XXI, com a liberdade de pensamento prevista em Constituição. A gente vai ver aqui que o pensamento de John Locke influenciou muito, inclusive a nossa própria Constituição e grande parte das constituições ocidentais. Perfeito? Muito bem. Da Revolução Científica, desse novo entendimento acerca do mundo e do homem, Thomas Hobbes vai trabalhar com uma área do conhecimento chamada mecanicismo. Que é uma parte do racionalismo. Ou seja, a partir do momento que eu entendo que a natureza não é criada por uma divindade superior, mas que ela possui uma mecânica interna, um modus operandi próprio dela, e que a minha razão consegue captar a forma como esse mecanismo funciona, e a partir dessa captação, vendo as constantes, vendo as coerências, tirar uma conclusão, método indutivo-dedutivo, que é isso que a ciência trabalha, não é? Ou seja, eu analisando a situação, eu sou induzido a chegar numa conclusão, vendo a realidade como ela é. Método indutivo-dedutivo. E aí eu deduzo tal coisa. Um exemplo, tá? Eu coloco uma água no fogo a 100 graus e eu vejo que essa água ferve. Depois eu coloco outra a 100 graus e vejo que ela ferve. Outra a 100 graus e vejo que ela ferve. De tanto fazer essa mesma experiência, eu sou induzido a chegar numa conclusão. Toda água colocada a 100 graus ferve. Isso é uma máxima científica. A partir da observação, eu sou induzido pela observação, pelo mundo fenomenológico, a chegar numa conclusão. Perfeito? E aí eu deduzo toda a água a partir disso, né? O que diz o mecanicismo? O mecanicismo tem a seguinte ideia, que a natureza, os fenômenos naturais, e nós, enquanto também então somente um fenômeno natural, o homem é mais um fenômeno natural, não é? Entre tantos, ele não tem nada de especial na visão científica. Eles podem ser explicados pela matéria em movimento. A matéria em movimento explica os fenômenos do mundo, os ciclos da natureza, né? Tudo está em movimento e tudo é matéria. Não existe mais nenhum princípio ontologicamente divino, nem mesmo o homem. O homem é simplesmente um animal, é isso que diz Darwin, né? E outros filósofos desde a antiguidade já diziam isso.
O homem é um animal, né? Aristóteles mesmo dizia, é um animal político, mas é um animal, né? Outros vão dizer, é só um animal racional, o macaco evoluído. Faz parte de um sistema complexo, onde tudo está em movimento e tudo interfere no todo, né? O mundo, portanto, a partir dessa forma de conhecimento, o mundo é entendido como simplesmente uma máquina. O mundo e o homem, como parte integrante do mundo. Como assim uma máquina? Ora, se nós pararmos para refletir, assim como parece que o mundo possui um mecanismo interno, a natureza possui um mecanismo, um ciclo, o homem também. E Hobbes compara o corpo humano a uma máquina, quer dizer, nós temos como se o nosso pulmão fosse uma máquina de filtrar o ar, o nosso estômago de digerir os alimentos, não é? Uma espécie de fábrica mesmo, é como se nós fôssemos uma fábrica, tivéssemos uma fábrica interna, né? É como se funcionássemos como uma máquina, onde cada peça está justaposta no seu devido lugar e se der um probleminha em uma peça, prejudica o funcionamento da outra, né? E assim também é na natureza como um todo, né? Hoje nós percebemos aí o quanto que a influência do homem na natureza tem feito mal a ela, não é? Então o mundo e o corpo humano entendido como uma máquina e o cérebro como a principal peça que comanda todas, né, todas as demais. Tudo nessa visão está reduzido, é um reducionismo. Reducionismo físico. Isso aqui é a minha visão, ok? Mas que nos ajuda a entender. Ou seja, tudo está reduzido ao que é físico, ao que é material, ao que é matemático, ao que é conhecido através dos dados empíricos, a um conhecimento que gera uma dominação da natureza. Na visão de Thomas Hobbes, conhecer é dominar. Se eu conheço, se eu detenho conhecimento sobre algo ou alguém, eu domino esse algo. Eu tenho dados importantes para dominá-lo. E na visão hobbesiana, isso é de fundamental importância. Perfeito? Então, veja como que tudo isso vai influenciar no pensamento dele, né? A mecânica das coisas, a matéria em movimento, o homem e o mundo como máquina, reduzir tudo ao que é físico. E é isso que a própria ciência faz, né? Tudo está reduzido ao que é físico. Uma vez dito isso, nós conseguimos, agora a gente vai entrar mais propriamente nessa visão do mundo enquanto matéria em movimento. Hobbes é extremamente materialista e o materialismo é a área da filosofia que não concebe nada fora da matéria e das conjunções materiais. A partir desse conceito de mundo, como corpos em movimento, Hobbes vai elaborar um conceito fundamental na sua obra, que é o conceito de liberdade. É um dos principais conceitos, sem o qual nós não conseguimos entender os demais, tá bom? O mundo são corpos em movimento. Tudo que existe no mundo são corpos, entendendo corpos aqui como matéria pura, ok? Que estão em movimento, ou seja, que estão o tempo todo encontrando outros corpos, né? Lidando com outros corpos, perfeito? A partir disso, ele cria o conceito de liberdade. O que é liberdade para Thomas Hobbes? Cada filósofo vai ter o seu conceito de liberdade, ok? E lembrando aquela máxima que nós estamos trabalhando já algumas aulas, né? Não existe nenhuma teoria política que seja isenta de ter por pano de fundo uma concepção sobre o que é o homem. Perfeito? O que é liberdade para Thomas Hobbes? Nada mais é do que movimento livre. Ora, é muito simples. Se o mundo consiste em corpos materiais que se movimentam, liberdade é ter um livre movimento. Ou seja, quando eu, enquanto um corpo, enquanto matéria, me locomovo, me movimento de lá para cá, daqui para lá, eu estou livre.
A liberdade, na visão de Hobbes, não tem a ver com uma concepção puramente mental, ou então espiritual, ou então racional. Hobbes diz: é livre o ser que consegue movimentar-se livremente, sem ter grandes obstáculos diante de si, do seu próprio corpo, ok? Portanto, na visão de Hobbes, nada pior poderia acontecer com um homem do que a prisão, porque a prisão é o impedimento absoluto do seu movimento, do seu ir e vir. Olha aí outra influência grande na nossa própria Constituição, direito de ir e vir, que constitui o direito à liberdade. Ou seja, a liberdade é ir e vir, é locomover-se. Olha que interessante, né? Esse é o conceito de liberdade para Hobbes, tem a ver com o movimento da matéria. Portanto, o que impede a liberdade é quando um corpo se encontra com outro e impede o seu movimento. Não é isso? Então, quando eu sou barrado, quando eu sou preso, quando eu sou bloqueado no meu desejo, naquilo que eu quero fazer, tudo isso influencia na minha liberdade. E é interessante pensar também que Hobbes, ele quando pensa tudo isso, né, ele concebe como se o mundo realmente fosse engrenagens, né, pequenas engrenagens que vão fazendo movimentos, que vão gerando movimentos. Se uma engrenagem dessa der defeito, compromete todo o mecanismo, o mecanicismo, né, da outra. E uma vez entendido esse conceito de liberdade em Thomas Hobbes, nós já conseguimos entender a própria ideia de punição, né? Na sociedade pensada por Hobbes, a principal punição que deve haver para crimes, não é? E o que é o crime? O crime é algo que poda a liberdade do outro, de alguma forma. A liberdade desse indivíduo criminoso também deve ser podada. A ideia de cadeia, de prisão, ok? Chegamos agora num outro importante conceito de Hobbes, a natureza humana. Já entendemos como ele concebe o mundo e como ele concebe o homem como parte do mundo. Agora, esse homem possui uma natureza, que é intrínseca a ele. Vamos entender como é que é essa natureza para Hobbes, ok? Para Hobbes, o homem, além de ser uma matéria em movimento, ele é um ser de vontades. Isso ele vai chamar de conatos. Conatos é o conceito filosófico, lembrando que a filosofia trabalha muito com conceitos, não é? Conatos significa sensação. O homem é um ser vivo, que possui sensações, conatos, desejos, vontades próprias. O homem é um ser de desejo.